Deus, das mãos dos ímpios, das mãos do homem injusto e cruel. Ele está pedindo para Deus, porque quantas vezes na ilha a gente é perseguido, a gente é caluniado, a gente é afrontado, alguém zomba da nossa fé dizendo que você não é nada, que você não presta para nada, que você não vale nada. Quanta gente que julga, critica nós, mas Davi, ele tinha uma fé genuína em Deus. Ele tinha uma fé inabalável em Deus. Ele disse: livra, meu Deus, das mãos dos ímpios. O que é ímpio? A palavra ímpio aqui é aquele que não tem piedade de si mesmo. Ímpio é aquele que não tem religioso, que não crê em nada. Ímpio é aquele incrédulo que não crê em Deus, não crê em nada, que zomba da nossa fé. Ele disse: livra-me, Deus, das mãos do ímpio e da mão do homem justo e cruel. Livra-me do homem sanguinário. Livra-me do assaltante, do traficante. Livra-me. E Deus livrava Davi dos seus inimigos. Muita gente queria a cabeça de Davi, mas Deus guardou Davi em todo o tempo, no deserto. Davi foi um homem que chefiou 600 homens que eram chamados filhos de Belial, que ninguém dava nada para eles. Eram assaltantes, assassinos, homens que a sociedade reprovava. Mas Davi chefiou eles. E Davi, Deus guardou Davi em todo o tempo. Aleluia! Estou sentindo a presença de Deus aqui, porque Davi tinha uma fé genuína em Deus. Aleluia! E comigo, sua fé foi provada. Salmo 71, no verso 5: pois tu és a minha esperança, Senhor. Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Era Deus que era a confiança dele. Parece que eu vejo aquele jovenzinho, os olhos claros, cabelo ruivo, assim era Davi, apacentando aquele rebanho de ovelhas, as malhadas. E de repente vem um urso para matar as ovelhas, para comer uma ovelha. Aí Davi pega o cajado, pega a funda, vai lá, mata o urso. E de repente vem o leão, e o Espírito de Deus estava sobre Davi. Ele pega o leão, mata o leão, porque Deus estava com Davi desde a sua mocidade. Ele vai dizer no verso 5 do Salmo 71: pois tu és a minha esperança, Senhor. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Deus livrou ele do leão, Deus livrou do urso, Deus livrou do gigante, Deus livrou da fúria de Saul que queria matar. Desde a mocidade dele, sempre Deus estava guardando ele. Irmão, porque um homem que tem uma fé firme em Deus, Deus sempre o guarda. Diga comigo, Davi era homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha a sua fé inquestionável. A fé dele não precisava questionar. E se fosse questionada por alguém, ele convencia o contradizente. Verso 6: pois por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Comigo, pois por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe, e o meu louvor será para ti constantemente. Irmão, olha que interessante. Ele tinha a sua fé inquestionável, porque desde o ventre da mãe de Davi, Deus sempre o protegeu, Deus sempre o guardou. Davi era desprezado pelos seus irmãos, mas Deus estava sempre guardando a vida do rei Davi. Está entendendo? Quando você tem Deus como a tua proteção, Ele sempre te guarda. Eu me lembro que a minha avó era espírita, a minha mãe não era crente, a minha mãe já tinha o meu irmão mais velho, Paulo, e de repente a minha avó falou assim: você já tem um filho, menina, você tem 15 anos de idade, pegue e aborte essa criança, você não precisa de mais filho. E mesmo eu não podendo me defender, irmãos, o Espírito Santo falou no meio da rua com a minha mãe e falou: ai de você se tocar nesse menino, porque ele é meu escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Aleluia! Desde o ventre da minha mãe, Deus me guardou como guardou o rei Davi. Deus guardava Davi, Deus guarda a minha vida e guarda a tua vida.
Amém, meus irmãos? Segundo motivo aqui, sua fé está presente nos salmos. Diga comigo, sua fé está presente nos salmos que escreveu. 71, verso 8 ainda, você vai ver esse relato. Encha-se a minha boca, diga comigo, encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Olha que lindo. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Imagine que não tinha nenhuma congregação para assistir Davi, mas ele pegava o pastor Maurício aquela harpa, ele debulhava com o seu dedo ali, adorando Jeová no meio ali do campo, apacentando as ovelhinhas. Sempre ele tinha motivo para pegar um pergaminho, William, e escrever salmos de adoração ao Senhor. Parece que eu vejo Davi apacentando as suas ovelhas, e de repente ele vê as ovelhas pastando ou tomando água. Agora ele senta ali numa pedra, pega a sua harpa e começa a adorar o Senhor, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Parece que eu vejo Davi, ele adorando com a harpa, acompanhado de instrumento, e ele já pega um pergaminho, um papel e começa a escrever o Salmo 23, porque ele tinha motivo diariamente para adorar e para louvar o nome de Jeová. Tem gente que gosta de louvar e às vezes até briga por oportunidade para louvar dentro da igreja, mas quem tem o espírito de adorador, ele louva lá na roça, ele louva na estrada, ele louva no emprego, ele louva no ônibus. Eu falei esse dia para o Gabriel, meu ministério não depende apenas da placa ministerial que eu represento, nem da Assembleia Missão Batista. Meu ministério depende de Deus, porque antes de eu ser pastor da igreja, eu pregava no ônibus, no Guadalupe, eu pregava dentro de cadeia, eu pregava em casa de recuperação, eu preguei dentro de prostíbulo, eu prego na segunda-feira aqui dando aula, eu prego na quarta-feira. Eu tenho motivo constantemente para glorificar a Deus, porque não importa o lugar que você está, você tem que ser uma testemunha viva de Cristo Jesus. Aleluia. Segundo motivo, irmão, por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Diga comigo, por causa do seu amor a Deus. Abre a tua Bíblia no Salmo 18. Eu vou fazer alguns comentários sobre o Salmo 18. E olha, irmão, dos 150 salmos, 73 são de autoria de Davi. Salmo 18. Digo comigo, Davi era homem segundo o coração de Deus, por causa do seu amor a Deus. Ele amava a Deus piedosamente. Repita aqui comigo, Davi amava a Deus piedosamente. O verso 1 do Salmo 18 diz assim: eu te amarei do coração, Senhor, fortaleza minha. Diga comigo, eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Porque tem gente que ama a Deus, irmão, mas ama da boca para fora. Tem gente que eu falei para vocês que a fé dele não é sincera em Deus. Davi errou, Davi pecou, mas ele se humilhava, se arrependia. Ele amava a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração é com toda a tua alma, teu corpo, teu espírito, com a tua mente, com tudo. Segundo, ele amava a Deus voluntariamente. Salmo 18, verso 3 diz: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Quando você está louvando, está adorando, Deus te livra dos seus inimigos. Olha que interessante, ele amava a Deus
ardentemente. Salmo 18, verso 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Ele amava a Deus permanentemente. Salmo 18, verso 19. Diz assim: trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Quando você ama a Deus de todo o coração, Ele te livra. Deus livrou Davi da lança de Saul. Deus livrou Davi do leão. Deus livrou Davi do urso. Deus livrou Davi do gigante. Deus livrou Davi dos filisteus. Deus livrou Davi do seu filho Absalão, que se levantou-se contra o rei Davi, porque Davi amava a Deus de todo o coração. Tem gente que está virando presa fácil do inimigo aí, irmão, porque não louva a Deus. Quando você louva a Deus, Ele te livra do traficante, Ele te livra da mãe de santo, do pai de santo, do cativoseiro, porque Ele é o teu rochedo, é a tua fortaleza, Ele é a tua mão forte. Aleluia! Ele é que te livra. Ele amava a Deus privativamente. Salmo 18, 28. Olha que interessante. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor meu Deus, iluminará nas minhas trevas. Irmão, Deus te guia. Deus não te deixa enganado. Olha que interessante. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor meu Deus, e iluminará as minhas trevas. Quando você louva a Deus de todo o coração, Ele te ilumina no meio das trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está em treva. Mas quando você ama a Deus de todo o coração, Ele te guia nesse mundo tenebroso. Outra coisa, Ele amava a Deus publicamente. Salmo 18, verso 29, vai dizer: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei uma muralha. Diga comigo: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei uma muralha. Quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, irmão, não tem inimigo, não tem barreira, não tem levante que subsista, porque Deus nos guarda, porque Deus nos livra. Outra coisa interessante, por causa do seu respeito para com a palavra de Deus. Diga comigo: Davi era homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha respeito para com a palavra de Deus. O Salmo 119, o verso 163, só os Salmos hoje eu vou pregar. 119 de Salmos, o verso 163. Olha que interessante, irmãos. O maior salmo da Bíblia é o 119. Davi era homem segundo o coração de Deus por causa do seu respeito para com a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: abomino, diga comigo, abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Sabia que tem gente que não gosta de estudo bíblico? Tem gente que gosta de culto que tem revelação, tem profeta, tem profecia. Mas quando quer culto de oração, culto de ensino bíblico, eu não gosto. Mas Davi era homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a lei do Senhor, irmã de Deus. Olha que interessante, vai dizer o verso 163: abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Eu amo a tua palavra. Outra coisa, ele proclamava a palavra de Deus. Salmo 119, verso 164. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. 7 vezes no dia. Quantas vezes você tem louvado a Deus? Quantas vezes você tem lido um trecho das Escrituras e guardado no teu coração? Davi, ele vai dizer: 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Outra característica de Davi, que amava a palavra de Deus, ele obedecia a palavra de Deus. Salmo 119, verso 166. Senhor,
tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Diga comigo, Senhor, tenho esperado a tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Sabe que não adianta você ouvir 30, 40, 50 minutos de sermão, de estudo bíblico, mas você não praticar a palavra de Deus. Está entendendo? Ah, mas eu queria uma revelação, pastor pessoal. A maior revelação é as Escrituras. Se você obedecer à palavra de Deus, Deus te guarda, Deus te abençoa, Deus te livra. Por que muitas pessoas, às vezes, na vida deles, vai patinando, não melhora? Porque não obedece à palavra de Deus. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, ele obedecia a palavra de Deus, comigo, ele cria na palavra de Deus, ele investigava a palavra de Deus. O verso 168, e comigo, eu tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Irmão, observar a palavra de Deus, examinar as Escrituras. Ele atentava para a palavra de Deus. O verso 169, cheguei a ti o meu clamor, ó Senhor, dai-me entendimento conforme a tua palavra. Irmão, porque tem coisas que você lê da Bíblia e não entende. Davi, ele pedia para Deus dar entendimento da palavra dele para Davi. E a Bíblia vai dizer que Salomão também pediu sabedoria a Deus, e Deus deu largueza de coração a Salomão, e ele foi o rei mais sábio que já existiu. Então você tem que pedir para Deus dar entendimento para você. Senhor, eu quero ler a tua palavra, quero entender a tua palavra, e o Espírito Santo vai ampliar a tua mente. Lucas 24, 45 diz que Jesus abriu a mente dos discípulos para que entendesse as Escrituras. Está entendendo? É Deus que abre a nossa mente, é Deus que nos dá sabedoria. Tiago 1,5 diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, no lance em rosto. E Davi, ele pedia para Deus, e Deus deu sabedoria ao rei Davi. Olha que interessante, Davi era homem segundo o coração de Deus por causa da sua dependência de Deus. Salmo 71, verso 6, ele dependeu de Deus como homem. Salmo 71, verso 1, ele dependeu de Deus como filho. Salmo 71, verso 2, ele dependeu de Deus como crente. Salmo 71, verso 3, ele dependeu de Deus como rei. E Salmo 71, verso 5, ele dependeu de Deus como profeta. Salmo 71, verso 8, diga comigo, depender de Deus. Viva na dependência de Deus. Davi era homem segundo o coração de Deus por causa da sua disposição em buscar o perdão de Deus. Diga comigo, disposição em buscar o perdão de Deus. Irmão, tem tanta gente que peca e não se arrepende dos seus pecados. Eu não estou fazendo aqui apologia, irmão, só pecado. Mas tem muita gente que xinga, briga o dia inteiro. Aí, eu fui na igreja e Deus não falou comigo. Claro, Deus não fala com o pecador. Salmo 59, Isaías 59, verso 2, diz que os ouvidos de Deus estão entampados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus. O pastor quer dizer então que Deus não vai me ouvir porque eu sou pecador. Não, todos nós somos pecadores. A diferença é se arrepender dos seus pecados. Diga comigo, a diferença é se arrepender dos seus pecados. Tem gente que não se arrepende, irmão. Peca hoje, amanhã está fazendo pior. Se arrepender, o que é arrependimento? Vem do grego ali a palavra metanoia. Mudança de atitude e comportamento. Errou, pecou, não volta a fazer aquelas coisas, irmão. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, fiel a Deus, porque ele se desviava do mal. O mal está ali, você vai lá procurar o mal. Pessoas que têm problema com bebida, com vinho, com cachaça, com bebida, vai aonde tem pessoas que bebem, vai arriscar em tentação, fuge da aparência do mal.
Pessoas que têm problema com pornografia, prostituição, vai ficar até altas horas em celular, vai cair em tentação. Fuge da aparência do mal. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tampar as brechas, irmãos. Tem gente que o pastor fala, irmão, procure casar. Tampar a brecha. Para que Deus possa abençoar teu casamento. Venha nos cultos de domingo, que é culto da família, para você aprender a palavra. Não vem. Irmão, eu quero vencer, pastor, eu estou na luta. Venha nos cultos de oração, não tem força para orar, não tem força para jejuar. Fala para meditar na palavra, não medita. Como que Deus vai te ajudar? Você precisa se fortalecer na graça que é em Cristo Jesus. 3, 4 Santa Ceia não vem da satisfação do pastor. Jesus diz que quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus está vindo, irmãos. Eu não posso estar enganando vocês, eu tenho que pregar a verdade, ensinar a verdade. Eu estou usando o exemplo aqui de um homem que cometeu adultério, cometeu homicídio, errou um monte, mas ele era homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essas qualidades, porque ele tinha uma fé em Deus, por causa do seu amor a Deus, por causa do seu respeito para com a palavra de Deus, por causa da sua dependência de Deus. Ele errou, mas ele tinha essas qualidades com Deus. Outra coisa, por causa da sua disposição. Repita comigo em voz alta, diga comigo. Por causa da sua disposição em buscar o perdão de Deus. Salmo 51 é o salmo que Davi escreveu. O verso 1. Ele buscou o perdão de Deus sem arrodeios. Diga comigo, ele buscou o perdão de Deus sem arrodeios. Olha o que ele diz aqui no Salmo 51. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Ó, diga assim, tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Para Deus apagar. Quando você confessa de todo o coração, Deus passa uma borracha nos teus pecados. Ele te lava com o sabão dos lavandeiros. E comigo ele buscou o perdão sem pressões. Salmo 51, verso 2, diga comigo, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Sabia, irmão, que eu já vi gente que vem pregar em pecado? Eu já vi gente que vem louvar em pecado. Aqui, se eu sei a situação, nem deixo. Mas eu já vi igreja aí, irmãos, não tem humildade de reconhecer seus pecados e falar, pastor, eu errei, eu preciso de uma disciplina, de um tempo para mim me restabelecer espiritualmente. Irmão, mas esse homem Davi pediu para Deus, ó, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Outra característica de Davi, ele buscou o perdão sem condições. Diga comigo, ele buscou perdão sem condições. Verso 3 do Salmo 51. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pastor Maurício, que interessante isso, hein? Meu pecado está sempre diante de mim. Sabe por quê, irmão? O diabo é o principal acusador nosso. Quando você peca, erra, o diabo, os demônios vêm ali, ó, para você não tem mais jeito, você pecou, você errou, você já está condenado ao inferno. Você tem que estender a mão e falar, vai-te, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu sei que eu errei, que eu pequei, mas não há homem sobre a terra que faça o bem nunca peque. Eu estou arrependido dos meus pecados. Eu sei que Deus vai me lavar com o sabão do lavandeiro, e eu sei que o Senhor vai me restituir espiritualmente, porque eu caía do homem levantado de Deus. Você vai dizer isso, irmãos. Amém, irmãos? Diga comigo, ele buscou o perdão sem intermediações. Verso 4. Contra ti, diga comigo, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal,
para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Olha que interessante. Ele buscou o perdão de Deus sem intermediações. Ele buscou o perdão de Deus sem fantasias. Diga comigo, buscar o perdão de Deus sem fantasias. Eis que me amas. Diga comigo, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus te ama no íntimo, irmãos. Deus não olha quando apenas você transgride e peca. Ele não fica olhando só para isso. Ele te sonda lá o teu coração, o teu íntimo. Opa, ele errou, ele pecou, ela errou, ela pecou. Mas dentro do coração dele há arrependimento verdadeiro. E comigo, Deus nos perdoa sem fantasias no íntimo. E comigo, ele buscou o perdão de Deus sem medo. Salmo 51, verso 7, diz comigo, purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. A diferença de Davi com Adão e Eva quando pecaram, olha o que eles fizeram. Deus chama Adão, onde tu estás? Adão, quando pecou, comeu do fruto proibido, ele olhou para Eva e viu que ele estava nu e Eva estava nua. Ele pegou folhas de figueira e fez um avental para cobrir a sua nudez. Aí Deus aparece no jardim do Éden e disse, Adão, onde tu estás? Aí Adão, irmãos, ele falou, Senhor, a mulher que me deste, me fizeste pecar. Eva, por que fizeste isso? Senhor, a serpente. Um jogando a culpa no outro. Mas Davi aqui, ele reconhece a sua iniquidade, ele reconhece os seus erros e pede a misericórdia de Deus. Diga comigo, Davi pede a misericórdia de Deus. Outro ponto interessante, por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Diga comigo, por causa da sua disposição para agradecer a Deus. O Salmo 146, verso 2, ele diz assim, ele agradecia através da oração. Ele agradecia através da oração. Tem gente, irmão, que só sabe pedir as coisas para Deus, não sabe agradecer. Eu já vi oração, Senhor, me dá isso, me dá um carro, me dá uma casa, Senhor, me dá um noivo, me dá uma noiva, quem é solteiro, né? Me dá uma mulher bem bonita. Ele só sabe pedir, irmão, mas não sabe agradecer a Deus. E comigo, Davi era homem segundo o coração de Deus, Salmo 146, verso 1, porque ele sabia agradecer através da oração. Salmo 146, verso 2, ele agradecia através do louvor. Salmo 146, verso 5, ele agradecia através da adoração. Salmo 61, verso 8, ele agradecia através dos salmos. Salmo 126, Salmo 26, verso 12, ele agradecia através dos gestos. E Salmo 27, verso 4, ele agradecia através da própria vida, ser grato a Deus por tudo. Senhor, obrigado pela casa, obrigado pelo esposo, obrigado pelos filhos, obrigado pela saúde, obrigado pelo Covid de ter me matado. Senhor, obrigado pelo pão que está sobre a minha mesa. Senhor, obrigado pela compra, obrigado pelo salário, obrigado pelo pastor, obrigado pela igreja. Senhor, obrigado pelo meu país. Tem gente que vive amaldiçoando, vive reclamando. Se está frio, eu vou morrer congelado. Se está chovendo demais, eu vou virar saco. Se esquentou demais o tempo, eu vou morrer esturriqueado. Para com isso, irmão, glorifique a Deus por todas as coisas. Davi era grato a Deus por tudo. Diga assim, pare de reclamar. Seja grato a Deus. E já vou concluir para não dar sono de vocês. Está entendendo? Diga comigo, Davi era homem segundo o coração de Deus, por causa do seu desejo de compreender e fazer a vontade de Deus. Salmo 143, verso 10. Diga comigo, ele fez a vontade de Deus orando. Ele fez a vontade de Deus orando. Segundo, ele fez a vontade de Deus consultando. Salmo 143, verso 2. Terceiro, ele fez a vontade de Deus confessando. Salmo 143, verso 3. Quarto, ele fez a vontade de Deus amando. Salmo 143, verso 5. Ele fez a vontade de Deus perdoando. Salmo 143, verso 7. Ele fez a vontade de Deus abençoando. Salmo 143, verso 10. E vou concluir aqui. Deus vê, diga comigo, Deus vê
o nosso esforço em sermos perfeitos pelo desejo sincero de agradar a Ele. Embora vivendo em um mundo pecador, sujeito ao pecado, mas nós temos que seguir o exemplo do Rei Davi. Amém? Diga comigo: adorar a Deus, ser fiel a Deus com a nossa fé, amando a Deus, por causa do respeito para com a palavra de Deus, por causa da sua dependência de Deus e por causa da sua disposição em buscar o perdão de Deus e por causa da sua disposição em agradecer a Deus e por causa do seu desejo em compreender a vontade de Deus. Procure compreender a vontade de Deus. E você será um homem e será uma mulher segundo o coração de Deus. E Deus irá te prosperar e te abençoar poderosamente. Quem compreendeu esse sermão, diga amém. Se coloque em pé. E quem quiser ver mais detalhes desse sermão, está no meu Facebook, Bispo Jorge Andrade, ou no meu canal, Semeador TV Jorge Andrade. São 21 horas e 9 minutos, ainda dentro do tempo. Amém? E sábado vai estar o pastor Wanderson trazendo uma poderosa palavra. E quarta-feira que vem eu vou ensinar sobre Joabe. Perdão, sobre Jabes. Diga comigo, Jabes. Um homem que sabia orar. Amém? Abra sua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada coração. E quem quer ser igual ao Rei Davi, diga amém. Deus abençoe.